Bem-vindo, André. Não só na minha vida, mas também no meu novo canal. Apesar dele já existir há muitos anos, mas dessa vez eu vou dar uma cara nova, uma roupagem nova para ele. Tá. E eu acredito que para que ele hoje seja algo realmente que as pessoas consigam entender a nossa arte, a minha arte principalmente, algo que eu sempre tive vontade de fazer, que era um canal de entrevista. Eu acho que nada melhor que você ser entrevistado por mim, já que a gente tem tanta história para contar. Sim. Mas eu também quero saber de você algo que você nunca falou em podcasts, em canais de entrevistas, tá? E eu sei que vai ser um assunto bem polêmico. E sim, eu acredito que, assim, polêmica é algo que o artista, ele sabe lidar com isso. Não tem como evitar. Não tem como evitar. E talvez essa questão, né, seja nem tão só uma polêmica, mas também algo que você possa esclarecer também para as pessoas, que eu acho bem legal. Sim. Tá? Primeiro, meu amor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu canal, de estar na sua vida e aqui no YouTube, porque você é uma mulher incrivelmente linda. Obrigada. É uma pessoa de uma luz, de um brilho incrível, mas tem uma coisa que as pessoas não sabem, é que fora da sua beleza estética, aí dentro desse coração existe uma inteligência, uma sabedoria, uma expertise para a vida, um coração nobre e digno. Você é uma esposa linda, maravilhosa, uma mulher fascinante, incrível, tá? E eu sei que esse canal vai bombar e que a galera vai vir aqui curtir todo o conteúdo do canal, experimentar as coisas legais que vão poder aprender aqui com você. Meu amor, eu por muito tempo eu não quis falar desses assuntos, eu me neguei a falar desse tema, que é Hangar, Aquiles Priester. Muitos canais me procuraram, eu me neguei, porque primeiro que eu sabia que eu ia estar colocando as coisas em mãos de pessoas maldosas e que de repente você fala uma coisa que a pessoa distorce ali, cria uma outra história. Com certeza. E eu sei que aqui você vai ter um compromisso com as coisas e você vai tratar tudo de uma forma muito sensível. Sim. Obrigado. E são duas almas inquietas. Exatamente. Em busca do novo. Isso. Mas também em busca da verdade. Todo mundo sempre quis fazer essa pergunta, que eu acho que é a pergunta-chave para a gente começar, né, a falar sobre isso. Como é que foi a sua entrada? Como é que rolou a sua entrada no Hangar? Eu era muito fã do Nando Fernandes, né? O Nando Fernandes para mim é o maior cantor de metal da história desse país, ele é um dos maiores do mundo. E eu estava assistindo o videoclipe, ele com aquela presença incrível, aquela voz fora do normal, conheci o som do Hangar. Passou um tempo, eu já era cantor do Iavé, eu já estava em ascensão com o meu trabalho com o Iavé, e eu recebi uma ligação do Aquiles. E ele me ligou e... você gostaria, cara, a gente viu o teu trabalho, vem aqui em São Paulo pra gente trocar uma ideia e tudo. E ele me chamou, eu fui até o estúdio, gravei uma música lá, gostei do som da banda, já aceitei de prontidão, não fiz teste, tá? Eu não passei por essa avaliação, eu fui convidado para ser vocalista da banda e eu fui, aceitei. Foi tudo muito rápido, né? Eles já estavam com o disco acústico todo composto, todo feito dentro do estúdio, tudo pronto. Era só eu chegar e colocar a voz. Eles já estavam com todo o esquema de turnê para aquele trabalho acústico, né? E esse trabalho acústico quem ia gravar era o Humberto Sobrinho, que é um cara sensacional, uma pessoa maravilhosa. Eu conheci o Humberto, conversei com ele, conheci por telefone, né? A gente se falou bastante. E era uma voz fantástica também. Então, quando o Humberto saiu da banda, eles já me convidaram para poder fazer parte da banda. Então, teve sim testes. E aí, realmente... houveram testes, pessoas fizeram testes, cantores do Brasil todo aí e tudo, mas eu não fui convidado para um teste, fui convidado
para conhecê-los, conversar com eles no estúdio, conhecer a banda, e se eu simpatizasse com aquilo e eles, obviamente, com a minha pessoa, eu estaria assumindo o vocal da banda. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Dentre tudo que você passou na banda e, né, a gente sabe das turnês, né, que você participou, a sua saída foi por conta de alguma decepção ou o que foi? Foi uma somatória de coisas? O que aconteceu? Foi uma soma de coisas, meu bem. Porque assim, eu acho que uma coisa bacana é a gente ter dignidade na guerra, sabe? Se você tá ali enfrentando alguém, você tem que ter respeito se você for o lado vitorioso. E se você for aquele que cai, você tem que cair de forma digna. E o teu oponente, aquele que te vence, também tem que ter dignidade. Eu acho que isso é código. Então, eu não saí de lá falando mal de ninguém. Uma vez ou outra eu respondi a alguns ataques, algumas coisas de fãs, pessoas que entram de forma colérica, falando de forma agressiva e tudo, mas eu sempre fui uma pessoa muito educada, meu bem. Sim. Sempre. E eu não concordo de maneira nenhuma com gente que age de forma diferente. O que aconteceu é que eu entrei na banda, me dediquei, trabalhei 1 ano lá, gravei o álbum acústico, fiz o DVD desse álbum, que foi um dos trabalhos mais aclamados da história do Hangar. Tive a aceitação praticamente de 100% do público da banda. Carreguei todos os discos da banda nas costas. Não foi fácil cantar aquilo, porque eram grandes vocalistas que executavam aquelas músicas nos discos, do Infallible ao The Reason of Your Conviction, que foi gravado pelo Nando Fernandes, e os álbuns, primeiros álbuns da carreira. Então assim, era um apanhado de tudo que a gente levava para a estrada. Cantar aquilo não era fácil. E o Hangar, ele era uma banda que ele exigia a dedicação que o mercado do metal pede. Dedicação 100%, retorno nada. Então isso me cansou demais. E sabe o que é o triste? Que quando isso foi divulgado por alguns dos integrantes lá, que o motivo foi eu desistir, etc e tal, eu via as pessoas falando de mim como se eu fosse um soldado deixando sua pátria, sabe? Eu via as pessoas falando de mim como se eu querer crescer dentro de um projeto profissional fosse algo errado, fosse algum crime. Como se eu desistir de uma coisa da qual eu me matava e não ver resultado fosse erro. Foi a mesma acusação que foi feita em relação ao Humberto Sobrinho e, se não me engano, em relação ao Nando Fernandes. Sim. Então, é uma coisa absolutamente incoerente e um argumento imbecil e infantil. De fã, inclusive quando esse argumento sai da boca de integrantes que estão ali, porque não é porque banda é um casamento, quando você não acredita mais, você não tem que estar naquilo. Exatamente. Entende? Então o cara entrar e falar assim, o André não aguentou, o André pediu pra sair, a brincadeira do Bob, sabe? Ele tava se sentindo o Capitão Nascimento, né? Não é assim que funciona. Todo mundo tem conta para pagar, eu tenho uma voz que se acaba, a idade que passa, o tempo que passa, a morte que chega, família. Cara, tudo isso soma pra caramba. Como é que você vai ficar num projeto onde você não vê crescimento? Onde você se mata, se doa e não acontece nada? Nada que seja diferente pra sua vida. Aí você vê aquele senhor idoso lá, o Nando Mello. Pois é, chegar nesse assunto já. Chegar na internet e falar, porque o André, porque nós fizemos isso e aquilo pelo André. Não, ninguém fez nada por mim. Eu acho que a gente fez tudo que podia pelo trabalho, pela marca, pelo Hangar, e aquilo dali acabou cansando. E o que acontece? O desgaste enorme, uma falta de estrutura gigante. Eu não tenho por que me matar por uma coisa que não veio do meu, e outra não veio do meu coração. Sim.
Foi uma empreitada da qual fui convidado para fazer parte e carregar aquilo, mas eu espero retorno. Se aquilo não me traz retorno, eu preciso seguir. Sim. Sabe? Mas você tem não sei o que, bababá. Mas você cumpriu o seu compromisso. Eu cumpri mais tudo. decente. Exatamente. E eu fiz todos os shows, eu poderia não ter feito. Eu poderia não ter feito porque nesse processo em que eu tive que aguentar o rojão e ficar um ano cantando, levando o DVD e o CD, eu fiquei maluco, eu fiquei tão triste, eu passei por tanto problema na minha vida nessa época, que eu tive depressão e síndrome de pânico. Então eu tinha que viajar, eu entrava naquele ônibus, eu cobria minha cabeça com um cobertor assim e eu ficava chorando ali embaixo. Ninguém sabia o que eu estava passando. Um ar-condicionado. Não, ninguém também queria saber. Um ar-condicionado ligado no último dentro do ônibus, você ali sem dormir direito, sem comer direito, 15 dias sem ver seu filho. E aquilo pega, para quem está com síndrome de pânico e depressão, tomando remédio controlado para segurar a bronca, isso é terrível. E aí você sabendo que em casa está tudo caindo, família precisando das coisas, as necessidades acontecendo, a falta de dinheiro, a falta de estrutura, você se matando por um projeto que não anda, que não vai. Aquilo realmente cansa, entende? E aí foi que culminou na minha saída, na minha retirada da banda, assim, porque eu não aguentei mais, eu não quis mais. E eu acho que isso não faz de mim nem um vilão, não faz de mim nem um coitado e não faz de mim certinho e nem errado. Apenas um artista cumprindo seu papel. Exato. E que quando viu que realmente não seria pra você, eu saí. Você simplesmente saiu. Exatamente, porque se fosse o Halloween, se eu fosse cantar no Halloween e fosse a mesma coisa, ia acontecer a mesma coisa. Se fosse o Iron Maiden e acontecesse isso, eu ia também sair de lá. Sim. O adolescente, o público do rock, tem uma visão assim do sonho rock and roll. E né? do glamour. Do glamour, mas se ele só tem esse sonho porque quem paga a conta da internet que ele usa para ficar xingando os outros na internet é o pai e a mãe dele. Porque se ele tivesse que trabalhar para pagar a conta, para pagar o disquinho do Iron Maiden que ele comprava, porque hoje em dia ninguém mais compra, usa o Spotify, mas se ele tivesse que trabalhar para pagar o DVD do Iron Maiden, ele não ia estar xingando ninguém na internet, sacou? Porque é trabalho. O heavy metal é trabalho, a indústria do metal é trabalho, a indústria do rock é trabalho, a indústria fonográfica, ela paga conta, ela sustenta pessoas, ela sustenta... Produtores têm famílias, músicos têm famílias, diretores de arte têm famílias, videomakers têm famílias. Todo profissional que trabalha com arte precisa ganhar o seu salário e a coisa não funciona desse jeito. Não é assim. Então, voltando lá naquele ser humano que a gente citou agora há pouco, que foi o Nando Mello, uma vez ele foi num podcast falando sobre o dia que eles estiveram, né, no programa do Jô, e falou sobre você, né, falou o André Leite oportunista. Aí, só que assim, ele falou de um jeito onde todo mundo queria saber a resposta do André sobre isso, porque assim, a real história ficou mal contada. No meio do caminho a conta não bateu e as pessoas hoje vão ter a oportunidade de saber realmente o que aconteceu, né? Que o Nando foi lá e falou de você nesse podcast, mas o que realmente foi esse meio do caminho. Então, o que esse podcast divulgou com essa entrevista com ele, o motivo dele estar lá falando essas coisas é o mesmo motivo que fez ele falar outras coisas. Sim. Na minha saída ele pegou e colocou lá uma carta no site da banda oficial expondo um monte de coisas desnecessárias e muitas delas até inverdades. Você entende? Revolta. O que fez ele ir lá foi tristeza. Viu, Nando Mello? O que fez você falar essas bobagens desse podcast infantilizado e incoerente onde você foi a tristeza do seu coração, cara. Foi a sua frustração, cara, de ter deixado sua família muitas vezes na sua casa e ter saído para tocar e ter ganhado tão pouco, ter recebido tão pouco retorno, ter lutado tanto e ter chegado
um resultado tão pequeno. E aí de repente, quando você vê os parceiros pulando fora do barco, você, ao invés de se revoltar com a realidade, você se revolta com os parceiros. Ninguém quer morrer, ninguém quer naufragar. Então, eu entendo o seu coração, cara. Não sei, provavelmente ele vai ver isso aqui, mas eu não concordo com a sua atitude. E eu te perdoo porque a sua atitude é uma atitude precipitada. Você só se precipitou e falou bobagem. A situação do Jô Soares. Estava há 1 ano me matando ali dentro. Não teve bônus, só teve ônus. Só me ferrei. Chega na gravadora a situação, vai gravar o Jô Soares. O que a produção, o que o marketing da gravadora falou? Você vai. Não quero ir, não. Você vai sim. Por que eu devo ir? Porque é bom pra você. Rede Globo, programa do Jô. Por que você não vai? Você já estragou sua saúde, sua cabeça, perdeu tempo da sua vida, estragou sua voz, estragou seu tempo, você deixou de estar em casa comendo pipoca, vendo um filme para estar se matando no meio do mundo. Então, algum resultado você tem que... Você ganhou dinheiro? Não. Você ganhou alguma coisa que fizesse você ir para outro patamar? Não. Você ganhou nada. Tá? Então vai ganhar um Jô Soares, vai lá botar a tua cara lá na Globo e cantar uma música lá e o Brasil inteiro ouvir teu nome. É um retorno. Faz sentido. Tá bom, vou. Pronto, foi só isso. Oportunista. Daí. Chamem do que quiser. Chama do que quiser. Entendeu? Porque assim, acho que a coisa mais ridícula do mundo é querer colocar um vilão e um bonzinho na história. Sim. Você percebe que até agora eu não disse pra você que as mazelas que eu passei lá foi por uma falta de caráter, por uma atitude errada, por ladruagem, roubalheira. Em nenhum momento eu falei isso. Sim. Você percebe que o que eu coloco aqui é a falta de estrutura, que judiava deles era a mesma que judiava de mim. Agora, qual era a diferença entre eu e eles? Que aquilo lá era o sonho deles, não era o meu. Eu entrei lá para buscar uma oportunidade de crescimento. Sim. Se aquilo me desse retorno, eu estava lá. Ponto. A honestidade dói, mas a verdade ela é libertadora. Agora ficar, não, porque eu tinha um sonho de ser o vocalista do Hangar, cara, eu não tenho sonho nem de ser o vocalista do Iron Maiden, cara. Se o Iron Maiden me chamar hoje, eu vou na hora pagar as contas, colocar dinheiro aqui em casa e a gente ser feliz. Aparecer pro mundo inteiro, ficar famoso, entendeu? Então vamos trocar a palavra oportunista, que foi muito pesado talvez que ele tenha usado, por oportunidade. Exatamente. Porque quando você fala de oportunidade, a oportunidade ela pode estar em todos os lugares. Claro. E inclusive quando a gente fala de oportunidade para estar num programa de TV, que na época, né, Jô Soares... Seu sonho era ir no Jô. Pois é. O meu era ir. O de quem tá aí em casa aí, que tem a nossa faixa etária, que trabalha com arte, era tá lá. Ou talvez até, né, pessoas que se conhecessem o talento do Jô e o quanto ele poderia ser, né, essa alavanca de oportunidade para as pessoas, então, também gostariam de saber. É a mesma coisa que um médico que trabalha num hospital ser convidado para trabalhar em outro e ganhar mais, ele vai lá. Antes de amar cantar na banda X Salada, na banda Pinico Sem Tampa, o meu amor está em cantar. O primeiro amor que eu tenho pela arte é pela minha voz. Exatamente. Eu amo cantar. O resto, onde eu canto, eu quero ir, ganhar meu dinheiro, fazer as coisas direito, com honestidade, ser feliz. Não tem nada de errado nisso. Então eu acho que ele foi bem feliz em querer ficar com esse discurso. E um homem daquela idade, né, achei bem uma exposição desnecessária da frustração dele mesmo. Então, bora lá, né? Para quem estava aí curioso de saber, eu acho que vai ser uma boa resposta para as pessoas. Agora, outra pergunta que todo mundo sempre quis fazer, mas talvez as respostas das pessoas que conviveram com ele sempre foi única. Agora, fala pra gente aqui sobre o olhar do André. Quem é Aquiles Priester? O que ninguém nunca falou sobre ele. Falar do Aquiles é uma coisa que todo mundo já espera, né? Que eu vou chegar e vou falar que ele é difícil, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é... Cara, ele é. Ele é tudo que vocês sabem dele. Ele é chato, é arrogante, é tudo que vocês sabem.
mas eu acho que não contribui absolutamente nada eu vir aqui falar do Aquiles, dentro daquilo que todo mundo já sabe que ele é. Aconteceu uma situação onde estávamos tendo uma reunião e essa reunião era uma reunião daquelas de colocar o assunto na mesa e a galera já estava sentindo que a coisa estava pesada. E aí eu lembro, não, porque eu sou um cara que tem títulos disso, que sou conhecido com isso, que fiz isso, que fiz aquilo. Eu lembro que eu virei na reunião e falei pra ele, cara, você tá falando aí de um monte de título aí que você tem, etc e tal, só que eu vou te falar qual é o título mais incrível que você tem. Qual é o título mais top que você tem. Você foi considerado o melhor baterista na revista tal, no ano tal, no país tal, ganhou o prêmio tal no Japão, gravou o disco tal de não sei quem. Parabéns, cara, legal. Mas eu vou te falar onde você é o cara mesmo, o cara. Nessa hora ele parou assim, ficou com aquela cara de bravo dele, Conan do Sertão, olhando assim pra mim, né? Aí eu saio dessa cena, falando isso pra ele, no estúdio. A gente estava no estúdio onde a gente gravou o acústico, e aí eu vou para a cena que eu citei para ele, para falar para ele onde ele merecia o prêmio de grande homem para mim. A gente foi fazer uma viagem, a gente ficou viajando, eu não lembro nem para onde foi que a gente foi, quantos dias que foram, e ele comprou uma bicicletinha, e a gente se emociona porque a gente é pai, e eu acho isso incrível. E cara, eu lembro que ele andou uns 3, 4 quarteirões assim no meio da rua com aquela bicicletinha nas costas. Tava um calor danado, meu. E ele todo feliz com aquela bicicletinha, guardando aquela bicicletinha dentro do ônibus, porque quando chegasse, ele ia dar aquela bicicletinha pro filhinho dele. Você entende? E foi isso que eu lembrei ele. De todos os títulos que você conquistou na sua vida, o título mais incrível que você conseguiu ter na vida foi o título de ser pai. E você é um grande pai. Você é um ótimo pai. E eu falei isso pra ele. Esse título sim tem importância. Esse título sim me faz te admirar. Esses prêmios que você ganhou como baterista, esses discos, essa notoriedade, tudo isso, querido, não é nada perto do homem que você é quando você é o pai dos seus filhos. Um pai bom, dedicado, um homem extremamente esforçado. Então ele chorou. Ficou com aquela cara de bunda dele lá, emocionado lá, porque ele sabe que é verdade. Sim. E ele é um cara que, às vezes, eu acho ele bastante injustiçado no Brasil. A exemplo da situação do Dream Theater. Eu acho aquilo dali uma palhaçada dos fãs, uma idiotice dos fãs de ficar fazendo chacota com a situação de um teste. Porque já começa que para fazer um teste para aquela banda, não pode ser qualquer um, concorda? Se ele foi chamado, é porque ele é um dos melhores do mundo, concorda, amor? Sim. Então, ponto. Para que ele virasse um dos melhores do mundo, ele teve que ser justamente o que ele é. Um homem extremamente focado. Um homem que é um verdadeiro guerreiro, um espírito de guerreiro, um espírito de batalha. Ele é incansável. Ele luta pelos sonhos dele com uma dignidade, com um esforço extremo. Ele é um homem extremamente digno de colher todas as coisas boas. E, ao contrário do que muita gente pensa, que eu vou ficar aqui xingando ele, com exceção de dizer que ele tem uma cara de bunda, ele é um grande homem. Sabe? Eu fiquei muito feliz de ver que ele é um grande pai. E ser um grande músico é só uma das coisas que ele luta muito para acertar na vida. Eu não desejo nada de ruim para ele. Eu tenho um grande respeito por ele. Acho ele um artista fenomenal. Eu só peço para ele, pelo amor de Deus, que nunca mais me chame para tocar com ele, porque
de fato, eu não quero. Não quero, por favor, aquele se um dia você vê isso, você nunca mais, cara, me ligue. Nunca mais me liga, tá? Porque você é terrível, eu não quero tocar com você nunca mais, mas eu te admiro muito. Eu acho que você é um grande homem, né? Essa situação que eu tive a oportunidade de falar para ele o que eu achava dos títulos que ele ganhou como baterista e do título que eu dei a ele ao vê-lo sendo um grande pai. Aquilo dali para mim me marcou. Então é isso, amor, é um cara focado. Ele tem sim as virtudes e que grandes provavelmente virtudes. As pessoas prefiram muito mais falar do que das coisas que ele talvez irrite as pessoas do que perceber que ele também tem as virtudes. Sim, ele poder tem falar as virtudes um pouquinho. Dele. A distância entre eu e ele é que eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar, mas eu não acredito que os métodos são os métodos em que ele acredita. Porém, essa ausência essa diferença de pensamento nos impossibilita de estarmos juntos, mas o que não quer dizer que eu desacredite da maneira dele agir. Se a forma como ele pensa para trabalhar é aquela, que ele siga com ela. Eu acho que a única dificuldade que ele vai ter é de trabalhar com gente como eu, por exemplo, porque eu não sei lidar com isso. Eu sou uma pessoa extremamente forte também, eu sou uma pessoa extremamente focada, ele é um cara muito focado, mas eu tenho o meu tom para lidar com as pessoas. Se uma pessoa me desagradar com algo, ela vai saber daquilo, ela vai ter conhecimento daquele ponto. Sim, precisa ser exposta. Sim, e caso eu perceba que não é possível, esse processo é rompido, eu saio tranquilo. Essa é a diferença entre eu e ele. Agora, isso não faz de mim um cara bonzinho, porque eu nem sou um cara bonzinho, né? E não faz dele um cara vilão, porque ele também nem é um cara vilão. Entendi. Entende? É isso, amor. Eu acho que as pessoas vão se surpreender bem com essa questão, porque todo mundo, que nem eu te falei, queria saber sobre a pessoa do Aquiles, e ninguém, eu acho que nunca falou dele tão bem quanto você. É possível, amor. Eu acredito que sim. Porque todo mundo vai querer chegar nesse final da entrevista aqui, querendo saber realmente, André Leite, o que André Leite fala e sabe sobre Aquiles Priester. Sim, porque eu te digo, teve o show do Dia do Metal, ele falando. Eu lembro que eu olhei pra ele e falei firme com ele na bateria. E nesse dia eu queria dar um soco no meio do olho dele, entendeu? Eu queria dar um soco no senhor Aquiles Priester, queria, porque era o tom que ele estava usando e eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Sim. Então nós estávamos em tempos diferentes. Sim. Ele querendo lutar pelo sonho dele. E o sonho dele não era o mesmo que o meu. Você entende? Isso não tem nada de errado nisso. Então, pra gente finalizar aqui, se você tem alguma mensagem para eles, pros fãs, né, que sempre falam muito aqui. Eu vi esses dias um rapaz colocando lá: André, faz uma turnê cantando Hangar, não sei o que, Falei, gente... Como assim? Mas tudo bem, vou deixar o André responder sobre isso. Amor, eu de verdade, eu acho que eu sempre falei isso aí, de todas as coisas legais que eu vivenciei ali, foi o carinho dos fãs. Eu nunca fui maltratado pelos fãs. É claro que tem um babaca ou outro idiota ou outro que faz alguma tolice, mas isso aí não resume os fãs, né? Os fãs da banda, eles me trataram muito bem. Tiveram um bom acolhimento com você. Tiveram um ótimo, grande acolhimento comigo. O que eu desejo, o que eu falaria para esses fãs é que vocês continuem sendo essas pessoas incríveis que vocês são comigo, com a banda, tratando os caras com todo o respeito do mundo e a mim também. Magoei com algumas coisas, me magoei sim, claro, é normal. Eles também se magoaram comigo, mas isso aí não é motivo para que eu esteja aqui agora falando mal de ninguém, né? O recado que eu tinha para passar, eu passei para quem eu acho que mais foi colérico nessa situação, que foi
o senhor Nando Mello aí, que é um homem... Só uma parte onde ele foi colérico e... Exato, mas que também é um cara legal, viu? Também é um cara legal. Era um cara bem bacana, uma pessoa bem legal. E desejo o Martinez, o Eduardo Martinez, o Fábio Laguna, eu desejo para esses caras, amor, todo sucesso do mundo. Desejo que eles sejam pessoas felizes e que eles estejam felizes nesse momento da vida deles. A banda deles continuou e eu continuei. E eu fiquei muito mais feliz sem eles. Você entende? Não dizendo que são más pessoas, não é isso. Mas é que a nossa energia não fluía, sabe? Não fluía. Eu não tinha nada a ver com a cabeça, com o universo, com o mundo deles. Então o que eu desejo para eles aí é paz e luz. E que vocês tenham respeito, fãs que vão estar aqui no canal dela. Lembrem-se que é o canal de uma dama, e essa dama é o amor da minha vida, essa mulher lindíssima que está aqui estreando com esse vídeo. Amor, eu só quis dar essa entrevista falando disso pra você, porque primeiro que você é o amor da minha vida, é a pessoa que está lutando do meu lado, sabe o caráter de homem que você escolheu para viver e amar. Sim. E eu sei o caráter de mulher gigante que você é. E sei que do jeito que a gente conversou aqui, a coisa vai pro ar, né? Sim. Então eu jamais iria falar com podcast nenhum sobre esse assunto, jamais darei nenhuma entrevista sobre esse assunto para nenhum podcast. Até porque eu acho que agora realmente encerra esse assunto. Exato. Já aconteceu fazem muitos anos, né? E a nossa... É que as pessoas elas não esquecem, né, desses episódios, e elas queriam sempre que você falasse alguma coisa sobre isso, e a insistência, né, se arrasta, né? Exato. Até hoje. Mas hoje as pessoas estão através do seu trabalho aqui na internet, vão saber. Se inscrevam aqui no canal dela, né? Porque vai ter muita entrevista legal, muita coisa bonita aí, né? Você realizou um sonho meu e eu um seu. Eu de ser o Jô Soares de saia, então você está sendo entrevistado por um. Obrigada, amor. Beijo, gente. Obrigada. Ela é linda. Te amo. Te amo. Muito. Obrigada. Minha rainha.